Você já percebeu que algumas pessoas conseguem prender a nossa atenção só com a forma de falar? Não importa o tema, parece que a voz, a expressão, a presença delas tem algo especial. Isso se chama carisma. E hoje eu vou mostrar pra vocês como desenvolver o carisma nos seus vídeos, como prender as pessoas com eloquência enquanto você narra os seus vídeos. Eu sou Evandro Fusari, o seu Boss Nerd, trazendo dicas pra vocês de como iniciar sua carreira no YouTube, ou se você já está no modo avançado, como consertar algumas coisas no seu canal e claro, com longevidade, mantendo aí bons ganhos e conseguindo viver por muito tempo da internet. Bom, eu tenho recebido muitas perguntas, eu estou gostando bastante da interação de vocês, inclusive vou começar a fazer algumas lives pra gente analisar o canal do pessoal, estão me pedindo para analisar os canais mais pequenos, identificar, então eu vou estar fazendo essas lives, mas eu também estou recebendo muitas perguntas e eu recebi uma que me chamou a atenção. Um inscrito falou o seguinte: Evandro, eu tenho um canal que eu acho que tá legal, meus roteiros estão caminhando bem, só que me falta carisma na hora de narrar. E obviamente que hoje você tem a inteligência artificial que consegue até mesmo replicar tons de voz e tudo mais, mas tem gente que não quer fazer isso com o IA, que quer realmente ter essa conexão a mais de alma usando sua própria voz ou aparecendo em vídeos. Isso se chama carisma. Como você desenvolve isso quando você é um antissocial? Eu, sendo um bom nerd, sempre fui muito antissocial, não tinha carisma, nunca paguei simpatia para ninguém, mas fui aprendendo aos poucos como trazer isso para os meus vídeos, a ter eloquência, com um método que eu acabei desenvolvendo e que eu vou ensinar para vocês hoje, um modo poderoso que se chama 3S, que significa simplicidade, sinceridade e um sorriso. Sim, é um método que eu desenvolvi, tá bom? Método 3S, que eu passo quando eu vou fazer uma assessoria para as pessoas, a ajudar a desenvolver, a se soltarem na frente das câmeras. Então, se você acha que você não tem carisma, não consegue prender as pessoas ou acha que é muito travado, esse vídeo é pra você, tá bom? Então, além da técnica, eu vou falar um pouquinho da psicologia que envolve isso, né? Como a nossa mente reage a esses elementos e por que o 3S aumenta a sua eloquência diante das câmeras e, claro, fora dela também. Então assim, quando eu comecei meus vídeos no canal, eu acho que todo mundo passa por isso, você é travado na câmera. Poucas pessoas têm uma desenvoltura própria que já conseguem transmitir isso nos seus primeiros vídeos. Geralmente essas pessoas são aqueles meteoros que passam a cada 1000 anos e que alcançam números incríveis, se tornam criadores fora da curva, mas nada impede que uma pessoa que está começando também não se torne, tá bom? Só que eu tive uma dificuldade muito grande em melhorar isso. Como eu disse, eu era muito antissocial, não gostava de conversar, sempre fui muito tímido e com o passar do tempo eu naturalmente desenvolvi isso, tá? E quando eu comecei a trabalhar fazendo assessorias, ensinando as pessoas, eu comecei a voltar no tempo e a analisar o que prendia as pessoas, puxando um pouco da psicologia de como isso prende, de como você se torna eloquente mesmo sendo super tímido. Então a gente pode começar aqui com o primeiro S do nosso 3S, que é a simplicidade. A primeira chave de tudo é a simplicidade. Na psicologia da comunicação existe o princípio da fluência cognitiva, ou seja, quanto mais simples e claro é o conteúdo, é mais fácil para o cérebro absorver e muito mais prazerosa se torna a experiência de escutar. Existe um erro muito grande entre diversos criadores de conteúdo ao achar que, por mais que ele tenha um conhecimento do conteúdo que ele está trazendo, ele acha que o público está no mesmo nível de conhecimento. Então voltar aos princípios básicos e explicar aquilo como se fosse para uma criança funciona muito bem. Mensagens diretas ativam menos esforço mental, o que aumenta essa sensação de confiança e uma conexão é criada entre você e seu espectador. É por isso que muitas vezes acreditamos mais em quem fala de forma clara do que quem usa termos rebuscados. Então ser simples nos seus vídeos está ligado ao conceito da eloquência, né? Eloquência não é falar bonito, é falar de forma que toque, que convença e inspire. E isso só acontece quando as palavras são escolhidas com clareza e com ritmo. Na prática, a simplicidade significa organizar suas ideias com uma sequência lógica, criar pausas estratégicas e evitar excessos. Quanto menos ruído na mensagem, mais impacto emocional ela causa. Leva isso aqui para toda a sua vida. Menos é mais. Segundo S do nosso 3S, que é a sinceridade. O segundo, sem dúvidas, é interessante porque na psicologia social chamamos isso de autenticidade percebida. As pessoas são extremamente sensíveis a sinais de falsidade, exagero ou posturas ensaiadas.
o famoso personagem criado de frente para as câmeras. Esse mecanismo ele tem uma origem evolutiva. Precisamos identificar rapidamente quem é confiável para formar laços. Quando você transmite sinceridade, ativa processos de espelhamento emocional, a pessoa se identifica com você. Isso significa que o público ele sente as suas emoções como se fossem deles. É nesse ponto que nasce, mais uma vez, a confiança e a conexão. E eloquência não é apenas convencer pela lógica, é criar uma ponte emocional que une quem fala e quem escuta. E só a sinceridade genuína sustenta essa ponte. E por isso que, para ser eloquente nos seus vídeos, exige que você alinhe o que você diz, como você diz e o que você realmente sente. Não adianta nada você estar falando uma coisa, mas você transparecer que você nem acredita naquilo. Então, se você não acredita, seja genuíno. Fala, olha, eu acho que é assim assado, eu porém não acredito. Entenderam? Só de você adicionar um contexto de eu não acredito nisso, mas você desenvolve porque você não acredita nisso, você já traz um conceito muito mais interessante que você simplesmente falar, não sei. Então quando existe coerência entre as suas palavras, a sua expressão e a sua intenção, a mensagem ela se torna muito mais poderosa. Os seus vídeos vão ter muito mais engajamento, porque as pessoas vão assistir muito mais tempo porque gostam do que você está falando. E por fim o terceiro S do nosso 3S, que é o sorriso, né? Que é bem interessante, eu tô sorrindo aqui já. Do ponto de vista psicológico, o sorriso, galera, ele ativa algo chamado contágio emocional. O nosso cérebro, através dos neurônios, acaba espelhando, tentando reproduzir o estado emocional da pessoa que está na nossa frente. Ou seja, quando você sorri, quem assiste sente uma inclinação automática a sorrir também. Isso não é apenas simpatia, ele é um atalho emocional que cria conexão imediata, mesmo em situações sérias. Um sorriso discreto transmite acolhimento e segurança. E é por isso que eu bato o pé. Tentem aparecer nos vídeos de vocês, evitem ser somente shadow, sombra, ficar por trás, ter somente sua voz. Tá começando? Não tem problema. Vai fazendo esse treinamento de desenvolvimento, de storytelling, de contar os seus vídeos, mas não deixe o seu canal ser somente com imagens, apareça de vida, pelo menos uns 30% de você aparecendo, porque você vai criando essa conexão para o público identificar quem de fato está por trás daquele vídeo tão bom, tá? Então na oratória clássica, o sorriso ele era considerado parte de presença cênica. Nunca é visto como algo supérfluo, mas como uma ferramenta de eloquência, porque o sorriso ele se conecta diretamente com a sinceridade, porque quando você sorri, você está sendo sincero e aquilo acaba passando uma capacidade de harmonizar razão e emoção numa mesma fala. E é justamente essa harmonia que mantém o público engajado e bem receptivo à sua mensagem. Então, meus amigos, ter carisma num vídeo, ele não é um dom inato, tá? Ele é um conjunto de habilidades que podem sim ser treinadas, e isso só acontece com a repetição. Às vezes me perguntam, pô, eu gravo um vídeo e fico travado. Sabe o que você faz? Grava 2, 3 vezes o mesmo vídeo, você vai ver como você consegue desenvolver muito mais, até porque você já começa a decorar o seu texto e já consegue interpretar aquilo, processar de uma forma muito mais rápida e passar isso para a câmera. A simplicidade garante clareza, a sinceridade gera confiança e o sorriso cria uma conexão emocional. Esses três elementos, quando combinados, transformam a sua presença em vídeo e elevam muito a sua eloquência, criando uma conexão, porque comunicar não é apenas informar, é encantar, é inspirar e fazer com que a sua mensagem permaneça na mente e, quem sabe, no coração de quem te escuta. Então, se você quer desenvolver carisma em frente à câmera, comece usando o meu método 3S. Simples de entender, mas tão profundo em seu impacto que isso vai transformar não só os seus vídeos, mas a sua vida. Isso vai te ajudar muito, tá bom? Agora me conta aí, quando você assiste alguém carismático, o que mais te prende? Você nunca parou para pensar que existe todo um lado psicológico por trás disso? Começa a fazer o método 3S e me conta se você conseguiu melhorar bastante o seu carisma perante as câmeras. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.